Oi, gente, e aí, tudo bem? Tudo certo? Está no ar mais um Papo de Bola comigo e com você aqui pelas redes sociais para falar da quarta rodada do Candangão, que foi aberta neste sábado com 2 partidas, né? E amanhã mais 4 jogos completam esta rodada. E um jogo especialmente me chamou muita atenção, que é exatamente o jogo entre Lusiânia e Ceilândia, que vai acontecer neste domingo, né, no Serra do Lago. Por que esse jogo me chamou a atenção? Porque é o jogo que reedita a última final do Candangão, vencida pelo Lusiânia, né? Então esse jogo, ele é muito especial e eu vou dizer por quê. Eu trouxe aqui alguns detalhes, né, que vão mostrar por que esse jogo me chamou a atenção. Primeiro, claro, como eu disse, porque reedita a última final do Candangão, mas não apenas isso. Lusiânia e Ceilândia sempre fizeram grandes duelos. Para você ter uma ideia, foram até hoje 31 jogos oficiais pelo Candangão. E o equilíbrio é impressionante. São 11 vitórias do Lusiânia, 10 do Ceilândia e 10 empates. O Lusiânia marcou 36 gols contra 34 da equipe do Ceilândia. Então, já começa por aí esse equilíbrio que a gente vai falar hoje sobre essa partida, né, que deixa o jogo com muito mais expectativa para amanhã, né? E as coincidências, os detalhes. Aliás, falando em detalhes, o nosso futebol ele é maravilhoso. Se você não sabe disso, é porque você não acompanha o nosso futebol como poderia acompanhar, né? Nós, e aí eu me incluo nisso também, né, em que pese eu dar muita atenção ao nosso futebol, mas de uma maneira geral, nós brasilienses temos a mania de valorizar, supervalorizar o que é dos outros e dar pouca importância ao que é nosso. E no nosso futebol há muitas coisas legais. Tenha certeza disso, né? Por exemplo, esse jogo, ele é riquíssimo de detalhes, né? Se a gente considerar, ainda falando, né, de Lusiânia e Ceilândia, que é o tema, esse jogo é o tema do nosso vídeo de hoje, se a gente considerar os confrontos entre essas duas equipes de 2009 para cá, foram 16 no total. E aí uma ligeira vantagem para o Ceilândia. Foram 6 vitórias do Ceilândia, né? 6 vitórias do Ceilândia, com detalhe, dessas 6 vitórias, 4 delas foram conquistadas no Serra do Lago, na casa do Lusiânia. Para você ver que o mando de campo não é um detalhe, não é uma vantagem determinante para quem joga em casa, né? O Ceilândia, dos últimos 6 jogos, venceu 4. Das últimas 6 vitórias do Ceilândia, o time venceu 4 jogando na casa do adversário, né? E de 2009 para cá, foram 5 vitórias da equipe do Lusiânia. Então, o equilíbrio é impressionante, inclusive quando se trata de decidir títulos, né? Você deve saber que Lusiânia e Ceilândia já chegaram 2 vezes para decidir campeonato, né? Decidiram o Candangão em 2012 e o Ceilândia foi campeão, né? E com mais uma curiosidade, né? Nas 2 partidas da final, né, a decisão disputada em 2 jogos, a primeira partida foi disputada no estádio Serra do Lago e o Lusiânia ganhou lá de 1-0. Ou melhor, o Ceilândia ganhou lá de 1-0. O jogo de volta aconteceu no estádio Abadião e o Lusiânia venceu também de 1-0, né, inverteu o resultado do primeiro jogo. Só que o Ceilândia, naquela ocasião, tinha a vantagem de jogar por 2 resultados iguais, por isso sagrou-se campeão. E em 2016, ano passado, o Lusiânia deu troco, né? Novamente, Lusiânia e Ceilândia decidindo o Candangão e o Lusiânia foi campeão com 2 vitórias. As 2 partidas disputadas numa Mané Garrincha. O primeiro jogo, vitória por 2-0 e o segundo jogo, vitória por 1-0. Então, até em disputa de títulos, essas 2 equipes se equivalem. Quer ver mais um detalhe? Lusiânia e Ceilândia, cada um tem 2 títulos da primeira divisão do Candangão. 2 títulos, né? Para você ter uma ideia, né? O Ceilândia foi campeão em 2010 e 2012 e o Lusiânia 2014, 2016, né? Então, é impressionante, né, como há detalhes interessantes envolvendo
essas duas equipes. E não param por aí não, tá? Você quer ver mais um? Os dois treinadores com maior tempo de permanência no comando de suas equipes, aqui no âmbito do Distrito Federal, trabalham no Lusiânia e no Ceilândia. No Lusiânia está o Ricardo Antônio, na sua 4ª temporada no comando do Azulão, né? E sob o comando dele, o Lusiânia ganhou os 2 títulos que tem da primeira divisão, 2014 e 2016. E o Adelson de Almeida está no Ceilândia, ó, há muito mais tempo, muito mais tempo. E também foi sob o comando do Adelson de Almeida que o Ceilândia ganhou os 2 títulos da primeira divisão, como eu disse, em 2010 e 2012. Mais coincidência para você. O Lusiânia, olha mais uma que legal. E essa é uma colaboração do José Egídio, né, que é torcedor do Lusiânia. O Lusiânia está invicto no Candangão há 24 jogos, tá? Nos últimos 24 jogos pelo Candangão, o Lusiânia ganhou 12 e empatou 12, né? A última derrota, olha mais uma curiosidade, a última derrota do Lusiânia no Candangão foi exatamente contra o Ceilândia em 2015, nas quartas de final do Candangão, né? O Ceilândia venceu lá no Serra do Lago por 2-0, entendeu? Então a última derrota do Ceilândia contra a equipe, a última derrota do Lusiânia foi contra o Ceilândia, e aí, né, essa invencibilidade do Lusiânia de 24 jogos, 12 vitórias e 12 empates, ela começou contra o Ceilândia e pode terminar contra o Ceilândia no jogo de amanhã, né? Já que esse jogo traz muitas curiosidades, né? E mais um detalhe, e esse detalhe não é tão bom, não é bom, né? Porque Lusiânia e Ceilândia foram os nossos representantes na Copa do Brasil deste ano e os dois estão eliminados, né? O Lusiânia foi eliminado pelo Vitória da Bahia e o Ceilândia eliminado pelo ABC de Natal. E Ceilândia e Lusiânia e Ceilândia são os nossos representantes na Copa Verde deste ano que está em disputa, né? O Lusiânia ainda vai estrear e o Ceilândia já passou da fase preliminar e está na fase inicial da competição. Vou abrir mais aqui para a gente terminar sobre esse jogo, né? 3 detalhes. O primeiro deles, o zagueiro Perivaldo, né, do Lusiânia, está na sua 12ª temporada vestindo a camisa do Azulão. É ídolo da equipe do Lusiânia. 12 temporadas pela mesma equipe. Não é para qualquer um. São mais de 200 jogos com a camisa do Lusiânia. O atacante Cássius não joga hoje nem pelo Ceilândia e nem pelo Lusiânia. Ele é o maior ídolo da história do Ceilândia, né? Talvez ele seja o jogador que mais vezes disputou o Candangão. Talvez o atacante Cássius. Você, torcedor, você sabe o que aconteceu com Cássius? Ele se aposentou e ninguém ficou sabendo, ou quase ninguém ficou sabendo. Um detalhe riquíssimo e que não foi abordado. Atacante Cássius, ídolo não só do Ceilândia, mas do futebol de Brasília. Tem o seu nome cravado na história do futebol de Brasília. Se apresentou e quase ninguém ficou sabendo, né? Eu acho que, ao lembrar do Cássius aqui nesse vídeo, eu estou também fazendo uma homenagem a esse grande jogador que foi craque dentro de campo e como pessoa também é um craque. Falando em craque, falar aqui do Rodriguinho, outro cracaço como pessoa e como jogador. O Rodriguinho, para quem não sabe, é o jogador que mais ganhou o Candangão. São 12 títulos que ele tem no currículo. 6 pelo Gama, 4 pelo Brasiliense e 2 pelo Lusiânia. 12 títulos da primeira divisão do Candangão tem o Rodriguinho, que está de volta ao Lusiânia. Não sei se ele joga amanhã, mas já está no plantel do Lusiânia. E é um detalhe que cabe também aqui nesse vídeo. Então, o que eu quero dizer com isso é que o nosso futebol, ele é muito bom. A gente é que não valoriza como deveria. A gente
eu não vou questionar porque cada um aborda o que quer e o que gosta, né? Mas o que eu quero dizer, mais uma vez, é que a gente deveria valorizar um pouquinho mais o nosso futebol, né? E parar de colocar na vitrine só o que é dos outros, né? O futebol de fora. Não que o futebol de fora não mereça fazer parte dos nossos comentários, da nossa torcida. Muito pelo contrário, não é isso que está em discussão. O que eu quero dizer é que a gente precisa olhar com mais carinho para o nosso futebol. E esse exemplo de Lusiânia, olha que eu não estou falando nem de Gama e Brasiliense, que é o principal confronto do nosso futebol. Estou falando de Lusiânia e Ceilândia. Olha que daria... A gente poderia aqui fazer uma dezena de matérias legais sobre esses detalhes que eu trouxe envolvendo somente essa partida, esse confronto envolvendo essas duas equipes, né? Olha só quanta coisa eu falei sobre um jogo. Então é amanhã. Se você gostou desses detalhes, se você já conhecia, se você não conhecia, né, se você quiser acompanhar esse jogo, vai ser amanhã. E aí eu faço um convite aí à torcida do Lusiânia e do Ceilândia, porque é a reedição da última final do Candangão, né? E é um jogo que merece ser visto novamente por você. Então, se você gosta de futebol, gosta do nosso futebol, independente da torcida que você, do time que você torce, tá aí uma boa pedida para amanhã, domingão à tarde. Lusiânia e Ceilândia, com todos esses detalhes e muitos outros que essas duas equipes vão construir ao longo de sua história, a começar ou a dar continuidade amanhã, já que mais uma vez eles vão se encontrar, né? Grande abraço, espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe. Grande abraço e até a próxima.